Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. Regras para o funcionamento de farmácias e drogarias, incentivos fiscais para o setor de informática e mais 50 anos para a Zona Franca de Manaus. Matérias aprovadas hoje no plenário do Senado. A primeira foi uma proposta de emenda à Constituição. A PEC prorroga os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus até 2073. As 600 empresas não pagam impostos de importação ou exportação e recebem descontos no ICMS e no IPTU. A Zona Franca gera 113 mil empregos diretos e cerca de 500 mil indiretos. Para entrar em vigor, a emenda constitucional tem que ser promulgada pelo Congresso. Para que nós possamos ter mais desenvolvimento, mais investimentos, mais emprego no Amazonas e na Amazônia Ocidental. Não só para a segurança, para a atração de novos investimentos, mas é importante para que nós, do Estado do Amazonas, possamos também canalizar nossas energias para o desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento que leve em consideração a utilização da nossa riqueza, dos nossos recursos naturais, que são os maiores do planeta. Os senadores também votaram a redução do imposto sobre produtos industrializados para o setor de informática durante 15 anos. Na Amazônia e no Nordeste, a redução do IPI começa em 95% e termina em 85%. Para o resto do país, o desconto começa em 80%. A partir de 2025, cai até chegar em 70%. O texto também estende até 2050 11 áreas de livre comércio da Amazônia. A região amazônica, não existe somente a floresta, mas existe 10 milhões de pessoas que precisam desse regime de exceção tributária. O plenário aprovou ainda um projeto que regulamenta a fiscalização da atividade farmacêutica. Pelo texto, é obrigatória a presença de um profissional da área em todas as drogarias do país. Fortalece a política de assistência farmacêutica do nosso país, define algo crucial, que é a farmácia como um estabelecimento de promoção, de recuperação, de prevenção da saúde, ou seja, um estabelecimento de saúde e não meramente um estabelecimento comercial. Os projetos das farmácias e dos incentivos fiscais para a informática seguem para sanção presidencial. A repórter Glauciene Lara tem informações sobre outras matérias aprovadas nesta quarta-feira. Boa noite, Glauciene. O plenário aprovou a ampliação do Simples Nacional. O Simples é um regime de arrecadação que unifica a cobrança de 8 impostos para micro e pequenas empresas com faturamento bruto anual de até R$3.600.000. Pelo projeto, profissionais liberais como médicos, advogados e arquitetos poderão aderir ao Simples. De acordo com o relator, senador Eunício Oliveira, mais de 450 mil empresas, 140 atividades e 3 milhões de microempreendedores individuais poderão aderir ao Simples Nacional no país. A proposta também reduz as alíquotas de cobrança de impostos, que vão variar entre 16,93% e 22,45% a partir do ano que vem. Para virar lei, a proposta precisa apenas da assinatura da presidente Dilma Rousseff. Hermes. Obrigado, Glauciene. Um acordo entre o governo e o Congresso permitiu que a Comissão de Constituição e Justiça aprovasse o aumento do fundo de participação dos municípios. Os prefeitos queriam 2%, conseguiram 1% dividido em duas parcelas. O reforço nas finanças municipais faz parte de uma proposta de emenda à Constituição que ainda deve ser votada no plenário. Mudanças nas regras de partilha do fundo também foram aprovadas pela Comissão de Desenvolvimento Regional. Desde a Constituição de 88, os municípios contam com uma parte dos tributos arrecadados pelo governo federal, 23,5% do imposto de renda e do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. O dinheiro é transferido por meio do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Esse fundo é muito importante, principalmente para os municípios menores, porque os municípios menores e onde a atividade econômica é menos dinâmica, eles têm pouca capacidade de arrecadação própria.
Então, resta a eles, como principal fonte de recurso, o Fundo de Participação dos Municípios. Os municípios são divididos de acordo com o número de habitantes definido todos os anos pelo IBGE. Os mais populosos recebem uma fatia maior. Ao todo, são 18 faixas populacionais. Na primeira estão as cidades com até 10.188 moradores. Nas próximas 16 estão os municípios com mais de 10.188 e menos de 156.216 habitantes. Quem tem mais que isso fica na última faixa. Se o município que tinha 10.189 perdeu população e passou a ter 10.188, perdeu um habitante só, basta um. Ele perde recursos num montante muito significativo, da ordem de 20%. Hoje, qualquer variação no número de moradores já altera a receita municipal de um ano para o outro. Os senadores dizem que essas mudanças trazem prejuízos a muitos municípios. Por isso, defendem novas regras para essa transição. Pelo texto aprovado, o cálculo do FPM vai considerar a população estimada pelo IBGE nos 2 anos anteriores. O relator propõe ainda um prazo de 10 anos para que a receita do município seja alterada completamente. Aqueles que ganharem não recebam isso de uma forma muito rápida, em detrimento e em prejuízo daqueles que já vão ter o sacrifício de perder, muitas vezes por uma pequena variação da população do seu município. É importante que a gente adote essas medidas para não levar maiores sacrifícios, principalmente para os menores municípios. As mudanças na partilha do FPM ainda vão tramitar na Comissão de Constituição e Justiça. Está na Constituição a partir de hoje. A carreira de agentes de trânsito agora faz parte do sistema de segurança pública. A mudança constitucional aprovada pelo Congresso foi promulgada em sessão solene nesta quarta-feira. A emenda constitucional define a competência dos órgãos e agentes de trânsito, que passam a ter carreira estruturada no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Fica estabelecido que a segurança viária compreende educação, engenharia e fiscalização de trânsito e tem por objetivo garantir ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Representa um momento importante de dignidade para a categoria de agentes de trânsito e para a segurança viária em todo o Brasil. As duas comissões parlamentares de inquérito que investigam a Petrobras se reuniram nesta quarta-feira. Na CPI mista foi aprovada a quebra dos sigilos de 28 empresas e pessoas. E na CPI do Senado, um dos gerentes da empresa falou sobre as suspeitas de superfaturamento de obras. Pela manhã, na CPI da Petrobras no Senado, o engenheiro de carreira da empresa, Glauco Legatti, negou denúncias de superfaturamento na Reneste, refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. Questionado sobre o aumento do custo previsto para a obra, que subiu de 2 bilhões e 400 milhões de dólares para mais de 18 bilhões, ele justificou que o contrato precisou de aditivos e sofreu com variações no câmbio. Não é tecnicamente possível haver superfaturamento onde não tem sobrepreço, onde nós temos demonstrado por TCU que os custos da Renest estão adequados e aderentes a todos os orçamentos que foram feitos para a Renest. Glauco Legatti garantiu que a saída da petrolífera venezuelana PDVSA do empreendimento não comprometeu as obras e informou que a primeira fase da refinaria de Abreu e Lima será entregue em novembro, 3 anos depois do previsto. Ele responsabilizou as licitações pelo atraso. Licitações que nós vamos fazer 3 vezes a licitação para adequar não só a nossa documentação, para que o mercado entendesse corretamente e ficassem os preços dentro das estimativas da Petrobras. À tarde, foi a vez da CPI mista da Petrobras se reunir. Diante de mais de 600 requerimentos, os líderes definiram as prioridades. 57 pedidos de convocação e de documentos. O foco é a Operação Lava Jato, que investiga a lavagem de mais de 10 bilhões de reais. Os parlamentares querem ouvir os delegados da Polícia Federal, o juiz e os investigados envolvidos na operação. Nós queremos investigar aquilo que está
proposto no escopo da CPI. O que não significa que, na sequência do processo de investigação, não vá aparecendo outras questões que nós vamos entender que devemos também investigar. Além dos pedidos de documentos e de convocação de autoridades, deputados e senadores aprovaram a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e informático de 28 pessoas e empresas, entre elas o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Eles já tiveram o sigilo quebrado na Operação Lava Jato e a cópia do inquérito está na CPI mista. Mesmo assim, os parlamentares acreditam que com a nova quebra podem conseguir mais informações. Quando você pede a informação direto a um banco, pede a informação direto a uma empresa telefônica, você pode ter novas informações. E vejam mais, são informações de 2005, quando começou o processo, a 2014. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a liberação dos inibidores de apetite que haviam sido proibidos pela vigilância sanitária. O decreto legislativo que anula a resolução da Anvisa, que proibiu inibidores de apetite, foi alvo de debates entre os membros da Comissão de Constituição e Justiça. O senador Humberto Costa defendeu a Anvisa, afirmando que a medida foi discutida com os médicos. Para ele, o Congresso não deveria interferir no assunto. Eu quero perguntar aos senadores aqui se algum deles se sente capaz de tomar uma resolução que tem que ser feita com base no conhecimento científico e não do eu ouvir falar. Eu não me sinto. Outros parlamentares lembraram que a proibição afeta os mais pobres. Nós estamos defendendo aqui os inibidores de apetite porque nós estamos restaurando o direito à vida de milhares de pessoas que não têm a condição de submeter a uma cirurgia bariátrica, que é a única solução que sobrou para aqueles que realmente têm tendência à gordura. A liberação dos inibidores foi aprovada e seguiu para o plenário. Durante a Copa do Mundo, uma medida provisória permitiu que o programa Voz do Brasil tivesse horário flexível. As emissoras de rádio podiam transmitir o noticiário do governo até às 10 da noite. A mudança pode se tornar definitiva. É o que defende o relator da medida provisória 648 na comissão mista que trata do assunto. A experiência que nós fizemos com a Voz do Brasil durante a Copa foi bem sucedida. Tem aprovação popular, porque flexibiliza o horário, porque não impõe às pessoas que as pessoas tenham que fazer isso ou fazer aquilo. E as pesquisas que foram feitas, inclusive o Datafolha, fez uma pesquisa que indica que até mesmo a audiência da Voz do Brasil aumentou quando você flexibiliza. O relatório do senador Ricardo Ferraço mantém apenas para as emissoras educativas a transmissão obrigatória da Voz do Brasil às 7 da noite, no horário de Brasília. A matéria segue para votação nos plenários da Câmara e do Senado. A Comissão de Educação debateu o ensino online no Brasil. Os convidados explicaram como a tecnologia dissemina os cursos massivos e facilita a formação de professores. Segundo os convidados da audiência pública, o ensino online é um modelo irreversível. Num futuro próximo, a escola tradicional, com o professor à frente de uma sala de aula cheia de alunos, acabaria. O professor é outro agente, outro ator, importante sim, mas completamente diferente de tudo aquilo que ele fez até hoje. Ele hoje tem um papel muito mais de mediador do conhecimento do que de transmissor do conhecimento, como nós aprendemos a conviver. A construção das próximas escolas vai ter muito pouco tijolo, provavelmente, e muita informação e muito conteúdo digital. Todos os palestrantes falaram da importância dos cursos online, abertos e massivos, os MOOCs. O MOOC é uma forma de você ter ensino massivo, online, gratuito. A palavra gratuito é inerente ao MOOC. Gratuito do ponto de vista ao conteúdo, não do ponto de vista das ferramentas. Existem funções no MOOC que são pagas. Ou seja, se eu quiser, eu faço um curso hoje nas melhores universidades do mundo, e brasileiras, óbvio, só que o curso em si é gratuito. Mas os cursos, o mesmo curso que o aluno tem na sala de aula do MIT, de Stanford, da USP, eu consigo fazer na internet hoje. Só que alguns serviços são pagos e é um custo extremamente, muito... Hoje, por exemplo, de certificados, para ter um certificado em alguns cursos da MIT, eu pago $50. O representante do Ministério da Educação falou da importância do ensino online hoje no país, especialmente na formação de professores. Há uma estratégia do Estado brasileiro, no Plano Nacional de Educação, de utilizar a EAD como uma estratégia de formação e de expansão do ensino e também do ensino superior. Se a gente juntar as licenciaturas em gerais
mais a pedagogia, praticamente 50% dos cursos de graduação à distância estão formando professores, ou seja, nós vamos ter professores em salas de aula que foram formados pela educação à distância, foram formados nas metodologias e com certeza vão ter uma facilidade muito maior de interação e de lidar com aquela linguagem com os alunos. O presidente da China, Xi Jinping, participou hoje de sessão solene do Congresso em comemoração aos 40 anos das relações diplomáticas entre o país asiático e o Brasil. Xi Jinping assinou os livros de ouro da Câmara e do Senado com mensagens que destacaram o intercâmbio entre os maiores países em desenvolvimento do Oriente e do Ocidente. Ligação expressa em uma exposição de fotografias que destacam os 40 anos de relações diplomáticas. Vários integrantes do governo e da imprensa chinesa acompanhavam os passos do presidente. Este jornalista foi detido pelas polícias da Câmara e do Senado. Ele não estava credenciado para a sessão e quis forçar a entrada no plenário do Congresso. Em seu discurso, Jinping destacou que a China é o principal parceiro comercial brasileiro desde 2009 e lembrou que o elo entre as duas nações traz benefícios em diversas áreas. A nossa cooperação pragmática não apenas abrange áreas tradicionais comerciais, mas também se tornando tão diversificada que se estende ao setor de alta tecnologia, como satélites de recursos terrestres, jatos regionais, exploração de petróleo no mar profundo, biotecnologia, etc. O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, elogiou a decisão de Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul de criarem o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, bloco econômico formado pelos principais países em desenvolvimento. A decisão foi tomada ontem durante reunião de cúpula do bloco, presidida por Xi Jinping em Fortaleza. Renan Calheiros disse que o Congresso vai agilizar a análise de projetos para que a instituição financeira comece a funcionar em 2016. Podemos considerar que se trata da iniciativa mais importante das últimas décadas para a democratização do acesso ao crédito pelos países em desenvolvimento e pelos países emergentes. O embaixador da Palestina visitou o Congresso Nacional hoje à tarde. Ele veio pedir apoio do parlamento brasileiro para encerrar o conflito com Israel na faixa de Gaza. A crise tem se agravado na região. Nas últimas 2 semanas, mais de 200 palestinos foram mortos. Ibrahim Mohamed Khalil Al-Zeben foi acompanhado de embaixadores de outros países do Oriente Médio e da África. Os presidentes da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e do Senado, Renan Calheiros, o vice-presidente da República, Michel Temer, e alguns senadores receberam o diplomata. Ele pediu solidariedade do Congresso brasileiro diante da situação vivida em seu país. Já são mais de 200 civis mortos, crianças, idosos, mulheres, e isso acho que não é uma prática que hoje o mundo vai admitir. Então nós queremos dar uma nota em que possamos expressar com muita firmeza e serenidade o que é a posição do governo brasileiro, um apelo muito forte para o cessar-fogo e a negociação de paz urgente. Entre 18 e 31 de julho, uma comissão de deputados e senadores vai representar o Congresso Nacional na ausência dos outros parlamentares. Os nomes dos senadores que vão compor essa comissão foram anunciados hoje, durante a sessão plenária. Representando o bloco da maioria, os senadores Romero Jucá, Valdir Raupp e Vital do Rego. Pelo bloco de apoio ao governo, Humberto Costa e Vanessa Graziotin. Pela minoria, Rubem Figueiró e Flecha Ribeiro. Pelo bloco União e Força, o senador Gin. E pelo Partido Socialista Brasileiro, Rodrigo Hollenberg. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Boa noite.